Senhor Jesus, e de pé como você está, você só vai pegar a sua Bíblia para que possamos fazer juntos a leitura. Você irá acompanhar aí na sua Bíblia. Caso tenha alguma pessoa que nos visita, seja bem-vindo em nosso meio, e se ele ou ela não tiver a Bíblia, você possa compartilhar para que ele também possa assim acompanhar a leitura. Nós estaremos concluindo na verdade hoje a exposição do capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Então estaremos lendo a partir do versículo de número 13 até o versículo de número 22. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo de número 22. E aí você, após a leitura, vai sentar-se, vai manter aí a sua Bíblia, seu exemplar aí aberto, para que a gente possa estar fazendo a exposição. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém. Você pode sentar-se. Oremos. Senhor nosso Deus, nós acabamos de cantar que Tu és santo, que Tu és digno de receber a nossa adoração. E ao longo da história o Senhor tem sido gracioso e misericordioso, falando dia após dia ao Seu povo. Que hoje não seja um dia diferente, mas que o Teu povo possa ouvir a Tua voz. Mesmo sendo esse instrumento falho, Deus, usa de graça para que a Tua igreja ela seja edificada e ela entenda esta porção da Escritura. É assim que nós oramos, nos colocando na Tua dependência, ó Pai. Amém. Mais uma vez, aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos no nosso meio. Aqueles que nos acompanham por meio da transmissão deste culto, também possam ser abençoados por meio da pregação da palavra, né? Irmãos, só mais uma vez, justificando quem não estava aqui pela manhã, o pastor Jonathan, ele foi a Natal, a convite hoje da Igreja Presbiteriana Marinas, Praia Sul, está ali hoje à noite pregando a palavra do Senhor, e nos coube aqui a oportunidade e a responsabilidade de compartilharmos aqui mais um trecho, né, para aqueles que têm acompanhado. E aí hoje estaremos encerrando o capítulo 3 dessa primeira epístola de Pedro. E aí, irmãos, para aqueles que têm acompanhado, sabe que alguns assuntos aqui eles serão repetidos, né? E repetição é algo normal em nossa vida, né? Quem aqui nunca ouviu a frase, mais uma vez vai bater na mesma tecla? Talvez você já tenha ouvido isso na sua infância, quando o seu pai, a sua mãe ou o seu responsável vinha falar o mesmo assunto, e você já dizia meio que aborrecido: eu já sei, pai, eu já sei, mãe,
mas a tecla continuava a ser batida. Talvez lá no seu trabalho, o seu patrão, o seu chefe, o seu coordenador, ele, por diversas vezes e ao longo dos dias, ele venha e ele repita ali as mesmas orientações, as mesmas diretrizes, e você talvez não responda da forma como respondia sua mãe, mas de forma interna você diz: eu já sei disso, eu já sei dessas orientações. E essa tecla, ela continua a ser batida. E aí, irmãos, é interessante que isso faz parte do nosso dia a dia, inclusive também no nosso meio na igreja. Quantos aqui não já ouviram a mesma tecla sendo batida aqui inúmeras vezes? Mas então, irmãos, geralmente é a tecla, e por que isso muitas vezes nos aborrece? Por que muitas vezes a gente, quando percebe que aquela tecla ela vai ser tocada mais uma vez, quando eu falo tecla tocada, entenda que é o assunto repetido, né? Quando a gente diz assim, fulano está batendo na mesma tecla, esse fulano está falando a mesma coisa, né? Eu não sou músico, sei tocar nada, mas pelo menos esse ditado popular eu sei que quando fala da tecla sendo batida, é isso, é o assunto sendo repetido. Mas por que então muitas vezes essa tecla que se repete, ela nos aborrece? Geralmente é a tecla, irmãos, que nos denuncia, geralmente é a tecla que expõe o nosso erro, que expõe o nosso pecado, que expõe alguma transgressão, e ela pode ser a tecla que toque o som da acusação aos nossos ouvidos. E nós, como eu já disse, nós já vivemos isso na infância, vivemos na adolescência, e muitos de nós vivemos agora na fase adulta. Sons que muitas vezes nos incomodam, porque expõem o nosso erro, porque expõem a nossa falha, porque expõem muitas vezes o nosso pecado. Mas a gente não pode esquecer, a gente não pode descartar, irmãos, a ideia de que se vivenciamos isso durante toda a nossa vida, nós não podemos descartar o fato de que essas teclas, muitas vezes tocadas, foi buscando alcançar o nosso bem. Se você fizer uma retrospectiva, sabe que quando o seu pai ou a sua mãe repetia a mesma coisa, era buscando o seu bem. Que o seu patrão ou o seu coordenador, quando ele repete a mesma coisa, é buscando o seu bem e o bem da empresa. Quando o pastor ou o pregador, ele repete a mesma coisa, é também buscando o seu bem. Mas por que então que muitas vezes nos aborrecemos? O certo é que muitos de nós só mudamos em alguns aspectos das nossas vidas porque essa mesma tecla ela foi batida, e graças a Deus por quem tocou ali aquele dedo várias vezes. Talvez muitos de nós só tenhamos as nossas atitudes mudadas se a tecla ela for batida, ela for tocada uma, duas e diversas vezes. E precisamos agradecer, irmãos, por aqueles que tocam a mesma tecla. Você já deve ter percebido, por exemplo, voltando já agora para o texto, que Pedro ele vem batendo na tecla do sofrimento na vida do cristão, e de como esse mesmo cristão ele deveria reagir a esse sofrimento. Esse parece ser o foco da epístola, parece ser o foco da carta. Ao longo desses 8 sermões, que estamos aí tendo a oportunidade de falar sobre essa carta de Pedro aos cristãos da dispersão, aqueles que estavam longe da sua terra natal, aqueles que estavam sofrendo injúrias, estavam angustiados por estarem vivendo ali literalmente a perseguição por serem cristãos. E Pedro, durante toda essa carta, ele está mostrando Cristo Jesus como a sua referência, para que eles pudessem ter os seus olhos fixados em Jesus e não abandonassem a caminhada, e não abrissem mão, e não se dessem por vencidos por essas injúrias e perseguições. Pelo contrário, Cristo Jesus deveria ser o seu maior incentivador. No tocante a esse pano de fundo chamado sofrimento, o cristão, e a gente vai ver no texto de hoje, pelas orientações de Pedro, Pedro diz: se alegrem quando vocês forem perseguidos por amor ao Evangelho, se alegrem quando essa perseguição bater em suas portas, não porque vocês estão dando mau testemunho, mas pelo contrário, porque vocês estão andando, caminhando da forma certa, vocês estão, e a gente vai ver nos sermões anteriores, e inclusive no capítulo 2, as diversas áreas que Pedro expõe, para que esse cristão ele tivesse um exemplar testemunho, e isso iria honrar ao Senhor em todas as áreas de sua vida. E interessante, irmãos, que quando se trata-se de sofrimento, a gente pode ver que Pedro ele vai dividir essa temática do sofrimento em 4 partes, nessa primeira epístola. O sofrimento por causa da retidão, a gente vai ver isso do versículo 13 ao 22, o hoje. O sofrimento pela glória de Deus, está presente lá no capítulo 4, até o versículo 11. O sofrimento com Cristo,
isso está presente lá no capítulo 4, do 12 ao 19, e por fim o sofrimento da liderança, que aqui ele vai chamar de presbíteros, assim como também da juventude da igreja, isso vai estar presente lá no capítulo 5. E aí nesse primeiro ponto, o sofrimento por causa da retidão, Pedro ele vai advertir aos seus leitores que se eles tivessem de sofrer, que não fosse por causa do pecado. E é interessante, irmãos, sofreriam pela obediência e não pela desobediência. Isso faz sentido para você? Cristãos que agora teriam uma nova vida, passariam a sofrer por serem obedientes. Parece que para muitos isso não faz sentido, mas a lógica de Deus é diferente da lógica. Qualquer um de nós pensaria: se eu estou fazendo bem, por que o mal está se voltando contra mim? Qualquer um de nós, numa lógica, num lógico raciocínio, pensaríamos dessa forma. O que Pedro está falando aqui ele fala para um público que está sofrendo, está vivendo um cenário de sofrimento, e ele diz: se alegrem, porque essa perseguição está acontecendo, porque vocês estão cumprindo, vocês estão sendo obedientes, vocês estão honrando ao Senhor. E aí vamos para o texto, irmãos. O versículo 13 vai dizer assim: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? E é interessante, irmãos, que fica implícito aqui que existe o que alguns autores chamam de prevenção para o sofrimento. Como assim? No aspecto da perseguição, né? Então ele está dizendo: quem é que vai maltratar vocês se vocês andarem na linha? A ideia de que quem anda na linha teria menos probabilidade de ser apontado ou de ser perseguido, embora Pedro não estivesse isentando aqueles que estão andando na linha da perseguição ou do sofrimento. Não é isso. O que ele está dizendo quem vai maltratar vocês? Na verdade existe uma outra ideia, um outro aspecto que pode ser entendido no versículo, é o fato de que nenhuma força externa, certo, poderia causar estragos espirituais. Ou seja, por mais que surgissem, mesmo aqueles que estão dando testemunho, aqueles que estão andando na linha, aqueles que estão honrando o nome do Senhor, mesmo que viesse surgir perseguidores para este público, ainda assim, eles não deveriam ser abalados. E aí a gente há de entender que Paulo ele vai mencionar lá em Romanos capítulo 8, versículo do 31 ao 39, se você puder abrir a sua Bíblia para acompanhar essa leitura, é um texto bem conhecido. Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao 39, é uma palavra que também nos encoraja, é uma palavra que encorajou os leitores da carta que Paulo escreveu aos Romanos, e o texto vai dizer assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta era a ideia de Pedro, irmãos. Fazer com que aqueles cristãos, mesmo em meio ao sofrimento causado pela perseguição, eles não pudessem ter a sua fé abalada. Embora, é lógico, não seria uma situação confortável. Embora, é lógico, que muitos ali pensassem em regressar, pensassem em voltar. Mas a gente há de concordar que a epístola de Pedro, ela é uma injeção de ânimo. Ela é uma injeção para aqueles que estavam ali questionando: por quê? Se eu estou caminhando, se eu estou tentando, se eu estou me esforçando, ainda assim existe perseguição contra os nossos irmãos, contra a minha pessoa.
quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Aí ele vai dizer: todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Alguns autores vão dizer, vão trazer algumas palavras-chave com relação a esse texto. Um deles é a alegria no sofrimento. E parece ser algo contraditório. Como é que nós nos alegramos quando estamos sofrendo? Parece que tem coisa que só cabe para o cristão, irmãos. Parece que tem coisa que somente o cristão ele é capaz de compreender. Para o mundo isso não faz sentido. Para o mundo isso não existe lógica. Ter alegria no sofrimento. E aí, irmãos, esse é outro aspecto observado em meio às situações de sofrimento. O cristão ele precisa crer que será abençoado pelo Senhor quando vier a sofrer por causa do Evangelho, mesmo que as circunstâncias imediatas elas não estejam mostrando na prática essa bênção. Ou seja, você está sendo perseguido por ser um cristão autêntico, um cristão fiel. Pedro está dizendo: se alegre. Mas aí talvez você olhe para a sua situação, talvez o seu emprego esteja correndo risco, talvez a posição que você ocupa na empresa, por você ser um crente honesto, ser um crente fiel, isso esteja em jogo, e aí você vai olhar para um texto como esse e vai dizer: como é que eu vou me alegrar numa situação como essa? Como é que eu vou me alegrar em estar sendo perseguido? A situação ao meu redor não mostra que eu estou sendo abençoado. Mas é o que Pedro falava para os seus leitores: mesmo que aos seus olhos não pareça, mas você será abençoado. Se assim não for, irmãos, Mateus capítulo 5, do versículo 10 ao 12, vai nos dizer, o próprio Cristo falando: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quando o sofrimento nos abraçar, quando o sofrimento ele nos bater a nossa porta, a gente há de entender, irmãos, que essa promessa ela é perpétua, que essa promessa ela é contínua, ela não era somente para aqueles que estavam ali a ouvir as palavras do próprio Cristo, mas a todos aqueles que, por amor à palavra, por um bom testemunho, por estarem dispostos a seguirem Cristo a qualquer custo e sofressem perseguição, essa promessa os abraçaria e continua a nos abraçar. Agora não esperemos, irmãos, que o Senhor ele haja da mesma forma ou da mesma maneira que nós. Não esperemos que esse socorro, que essa bênção por ser perseguido venha ao nosso tempo. O texto vai dizer: porque grande é a recompensa de vocês nos céus. E muitas vezes nós queremos barganhar com o Senhor: Senhor, estou sofrendo aqui, me abençoa então. Senhor, estou sofrendo por amar a Tua palavra, estou sofrendo por pregar a Tua palavra, me abençoa então. O Senhor já prometeu que essa bênção será nos céus. E será testemunho para os homens quando nós tivermos a oportunidade de sofrermos por pregar o Evangelho, por nos posicionarmos de acordo com a Escritura, de acordo com a palavra. Interessante, irmãos, que aqui ele fala sobre essa alegria no sofrimento, e agora no versículo 15 ele vai falar sobre uma oportunidade no sofrimento. Atente para o que diz o verso 15, eu vou estar lendo aqui uma outra versão, mas ele vai dizer: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. O que Pedro está dizendo aqui é: aproveitem a oportunidade. Primeiro, se alegrem quando o sofrimento lhes alcançar. Se o sofrimento chegou, abraçou, alegrem-se, aproveitem também a oportunidade. Esse versículo ele fortalece a ideia, irmãos, da divindade de Cristo, assim como também da sua santidade. Quando Pedro está dizendo: santifiquem Cristo como Senhor no coração, traz a ideia de constância, de devoção, no aspecto de comunhão com o Senhor. E isso deveria deixar aqueles cristãos prontos e aptos para qualquer momento onde possa ser posto à prova.
E aí aqui a gente há de entender que perguntas abusivas, ou mesmo ironias sobre a crença deles, precisariam ser respondidas. O que Pedro está dizendo aqui ele continua falando sobre testemunho, ele continua falando sobre exemplo, e ele está dizendo, olha, vão perseguir, se a perseguição chegar, alegrem-se, e além de estarem alegres, estejam prontos, estejam aptos. E o que é que levava aqueles cristãos a estarem prontos, estarem ávidos, a darem razão da sua fé? Era uma comunhão com o Senhor, era o fato deles estarem santificando Cristo como Senhor no seu coração, era algo constante, por isso os faziam estarem prontos a darem a resposta devida aos que os perseguiam. Calvino, comentando esse trecho, irmãos, ele observa que Pedro não está ordenando que todos estivessem prontos para responderem tudo a respeito da fé, mas eles deveriam estarem prontos para responderem a questões gerais da fé, ou seja, o básico: em quem acreditavam, por que acreditavam, o que faziam acreditar. Eram coisas deste tipo. Pedro está dizendo aqui, olha, eu não quero que vocês se tornem os teólogos, os maiores teólogos, mas que vocês estejam prontos, que estejam aptos a dar a razão pelo qual vocês estão acreditando, pelo qual vocês estão andando dessa forma, pelo qual vocês estão se posicionando dessa maneira. Era o básico, irmãos, eles precisariam estarem prontos. E aqui, muitos de nós somos denunciados. Muitos de nós somos denunciados, porque era pedido razão da fé não somente para eles, mas quantos de nós não já nos foi pedido razão da nossa fé? E como nos comportamos quando as perguntas vieram? Por que você é crente? Por que você acredita em Cristo? Por que você acredita na Bíblia? Você acredita nela toda ou em parte dela? Por que você vai à igreja? Irmãos, eu tenho plena convicção de que alguns de nós nos enrolaríamos para dar respostas básicas sobre aquilo que nós cremos. Mas por quê? É porque não lemos? É porque não temos os livros mais conhecidos? Não, é porque muitas vezes falta comunhão com aquele que dizemos ser o nosso Senhor. É porque muitas vezes, irmãos, não santificamos Cristo em nosso coração. E quando somos pegos de surpresa, envergonhamos o Evangelho, envergonhamos o Senhor a quem nós dizemos servir. Eu fico a imaginar você como funcionário, seja público ou seja privado. Alguém pede uma indicação de uma empresa, e aí é óbvio que você vai recomendar a empresa que você faz parte, e é óbvio que você vai recomendar o serviço que você presta, a não ser que você esteja fazendo o serviço mais ou menos. Mas se você vestir a camisa da empresa, se alguém perguntar, me indique por gentileza, qualquer comércio, me indique por gentileza quem trabalha com locações de tendas. Se eu perguntar a J. Dantas, é óbvio que a resposta não é merchan não, irmãos, foi só um exemplo. É lógico que a resposta virá. Assim como se eu perguntar a vocês, vocês também terão as suas marcas de preferência. Mas por que, se alguém perguntar, por exemplo, a você, por que você é um cristão? Por que Jesus e não um outro? Por que a vida inteira e não só parte dela? Irmãos, precisamos estar atentos. Pedro orienta os seus leitores, estejam prontos para dar a razão da vossa fé. Devemos entender que o versículo aqui, ele não está num cenário de evangelismo pessoal, e sim de confronto. Pedro está dizendo, vocês estejam prontos, não é para evangelizar. O contexto aqui é um contexto de confronto, é um contexto onde dedos eram apontados, injúrias eram narradas, era um negócio meio áspero, e eles precisavam estar prontos, da mesma forma que muitos de nós, se já não vivemos, viveremos dias onde pedirão razão da nossa fé. Estaremos prontos para isso? Estaremos em comunhão com o Senhor para dar razão da nossa fé? O quanto nos alimentamos dessa palavra, que é a fonte da qual buscaremos razão para a nossa fé? Dias virão, irmãos,
onde questionamentos surgirão aos montes, onde seremos postos num canto de parede. Das duas, uma: ou sairemos de lá convictos, com um testemunho firme e forte no Senhor, ou sairemos de lá envergonhados, por não confiarmos, não sabermos o básico do básico sobre a nossa fé. E aí ele vai falar sobre a postura diante do sofrimento. Lembre-se, ele já falou da alegria, ele já falou da oportunidade. Agora no versículo 16 ele vai falar sobre que postura adotar diante do sofrimento. Versículo 16: contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Nós percebemos que as calúnias, irmãos, elas eram infundadas. Nós percebemos, a gente pode ver isso lá no capítulo 2, no versículo 12 e no versículo 15, que as injúrias lançadas sobre os cristãos eram injúrias irreais, eram falsas acusações. E o que Pedro está dizendo: de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, fiquem envergonhados das suas calúnias. Eram infundadas, e o bom procedimento desses cristãos causaria vergonha sobre os acusadores. O interessante, irmãos, que aqui essa postura que Pedro orienta aos seus leitores traz a ideia de que eles deveriam ser mansos, mas firmes. E a mansidão aqui, ela é oposta ao orgulho e à vã ostentação. O que Pedro está dizendo aqui é: não se ostentem por ser cristãos, sejam mansos e firmes quando derem razão da vossa fé. O que Pedro está dizendo aqui é: não ostentem a sua biblioteca, mas sejam mansos quando pedirem, quando derem razão da vossa fé. Essa mansidão, junto com um bom testemunho, causaria vergonha sobre os acusadores. Que postura nós temos tido diante do sofrimento? Versículo 17, ele vai dizer: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. O sofrimento injusto, ele está dentro da providência de Deus, e é para o bem, irmãos, dos seus filhos. A gente vê isso ao longo da história. Quantos não foram os homens que sofreram, mas que esse sofrimento redundou em benefício futuro? Então esse sofrimento está dentro da providência de Deus, assim como também redunda na sua própria glória. Só que essa não é uma lógica humana, irmãos, é uma lógica divina. Como eu falei no início, por qualquer mente racional há de pensar: eu faço bem, eu não mereço mal. É como a gente vê em alguns velórios, pessoas que morrem, a nossa visão, cedo. A gente diz assim: pai fulano era tão bom, morreu tão cedo. Como se a bondade dele dissesse se ele viveria menos ou mais, não é? Então, na nossa consciência, se eu faço bem, eu não mereço mal. Inclusive, algumas igrejas, elas pregam isso. Ah, se você é um filho de Deus, o mal não lhe alcançará. E o que dizer então de todos aqueles que foram fiéis ao Senhor e tiveram seus nomes registrados na Escritura? E o mal chegou. As mais horríveis formas de morte chegaram para os discípulos, para os apóstolos do Senhor. O que dizer então? Mas a lógica do Senhor, ela é diferente da nossa. Na lógica do Senhor, o cristão precisa se gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz a paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. Romanos 5, 3 e 4. A lógica do Senhor é diferente da nossa, graças a Ele por isso.
pois também Cristo sofreu. E aí ele começa agora a trazer o argumento. Mais uma vez, em todas as orientações de Pedro, ele sempre traz o exemplo de Cristo, para que a sua orientação ela fosse assinada, ela fosse autenticada. Todas as vezes que ele instrui seu povo, ele está dizendo: o exemplo é esse, é Cristo, olha para ele. Ele está dizendo: se submetam às autoridades, porque Cristo se submeteu. Ele está dizendo: se alegre no sofrimento, ou viva o sofrimento, porque Cristo viveu. Ele sempre está trazendo Cristo como esse que vai chancelar o seu aconselhamento. Aí, versículo 18: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Irmãos, eu acredito que a palavra-chave, ou melhor, a expressão-chave desse versículo, deveria nos alegrar todas as vezes, todos os dias, quando nós lembramos do sacrifício do Senhor. Pedro vai dizer: o justo pelos injustos. Quem era esse justo? Cristo Jesus. Quem eram os injustos? Eu, você, os daquela época, os que ainda irão nascer, os que entenderão esse sacrifício. O justo pelos injustos. Nós lembremos que a todo instante, ao longo da carta, Pedro sempre tentou mostrar Cristo como um exemplo. Agora ele chama a atenção para o propósito da morte de Jesus, para justificar o seu chamado para sofrer por fazer o bem. Ele então se desvia do seu principal argumento para fazer uma descrição elaborada do que Cristo fez. Isso a gente vai ver no versículo 19 e no versículo 20. Mas aqui ele vai falar que Cristo ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. E mais uma vez, irmãos, nós recorremos a um dos nossos símbolos de fé, a confissão de fé de Westminster, no capítulo 8, no parágrafo segundo parágrafo, quando vai estar falando aqui de Cristo mediador. Eu queria ler esse capítulo 2, é um documento que norteia, na verdade, a fé reformada, e o texto vai nos dizer assim: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas, inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. E aí no versículo 19 e 20, Pedro agora ele vai começar a explicar, ele vai começar agora a enfatizar a obra redentora de Cristo. Versículo 19 vai dizer: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Irmãos, diversos comentários apontam para mais de uma interpretação dessa passagem. A gente não vai falar sobre as interpretações, tá? Mas de acordo com o reverendo Augusto Nicodemos, que também em acordo com Calvino, Lutero e Agostinho, compreende que Cristo pregou por meio do Espírito Santo e por meio de Noé, que anunciava a mensagem de justiça, uma mensagem sobre arrependimento, aquelas pessoas que viviam presas aos seus pecados. Então esses comentaristas, eles entendem que quando Pedro está dizendo, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, eles estão dizendo que na época de Noé, porque Noé é o personagem que aparece agora logo em seguida, certo? Cristo, por meio de Noé, já anunciava
as boas novas, já anunciava salvação naquele discurso. Enquanto Noé trabalhava, ele pregava. Enquanto Noé estava ali aproximadamente 120 anos construindo uma arca, ele estava pregando uma mensagem de arrependimento. Mas o texto vai dizer que o Senhor honrou, que o Senhor salvou apenas um grupo pequeno, 8 pessoas. Interessante que essa ideia, na verdade, de que essa mensagem de justiça, de arrependimento era pregada já por Noé, Pedro havia falado isso no capítulo 1, no versículo 10, que o Espírito de Cristo já havia atuado nos profetas. Então ele entende aqui que Pedro seria também uma espécie de profeta, pois havia recebido do Senhor essa incumbência, certo? E a própria construção da arca já seria ali uma mensagem, e o povo não se arrependeu. Pedro continua, irmãos, fortalecendo os seus leitores, e agora ele vai acrescentar um outro exemplo, o exemplo de Noé. E o contexto era semelhante, se não vejamos, um contexto de sofrimento, Noé durante 120 anos, pondo ali a mão na massa, construindo um grande barco, ouvindo zombarias, injúrias, insultos. Quem daqueles ali acreditou naquele barco? Quem ali acreditou nas palavras de Noé? Quem ali acreditou? É lógico que aquele contexto era um contexto de sofrimento. Enquanto Noé estava ali crendo durante essa longa jornada, muitos passavam por ele, viam a coisa acontecer, viam a mensagem sendo literalmente construída, mas o injuriavam, o insultavam. Eu fico a imaginar o que falavam daquele homem. Era um contexto duro, era um contexto de sofrimento para uma geração incrédula, que zombava, que criticava. E aí, irmãos, como nós sabemos ao longo da história, veio o dilúvio, veio a exaltação. Ele e sua família foram salvos. Com Cristo não foi diferente, ele também pregou para uma geração incrédula, sofreu, ele também foi perseguido, foi morto, mas ele foi exaltado e está preparando o tão esperado dia do fim do sofrimento para o seu povo. Pedro está querendo deixar clara a ideia, irmãos, de que o sofrimento ele sempre existiu, desde a época de Noé, mas assim como Deus agiu com ele, agiu com Cristo, vai agir também com o seu povo. A ideia de Pedro nesse texto é dizer: olha, Noé sofreu, mas Deus honrou. Cristo sofreu, mas Deus honrou. Vocês estão sofrendo, Deus há de honrar-te. Deus já está preparando para vocês o galardão, o prêmio. Suportem o exemplo de vocês. Ele vai finalizar o texto com isso. O exemplo de vocês é Cristo Jesus. E ele vai fechar como uma cereja do bolo. Como uma cereja do bolo. Mas antes disso, versículo de número 21. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O batismo deixa evidente, irmãos, a morte do cristão para o mundo e para a carne, vivendo de forma plena e compromissada para com Deus. Noé, ele começou do zero. Quando ele desce da arca, ele começa a vida do zero. Ele tem ali seus filhos, sua esposa, os animais, mas ele começa ali do zero. Assim também é na vida do cristão. Uma vez chamado pelo Senhor, ele nasce de novo, ele morre para o velho homem e ele torna-se uma nova criatura, começando do zero. A conversão, irmãos, é um novo caminho. A conversão é uma nova direção. Surge um novo homem, uma nova mulher, que agora terá a sua vida guiada pelo Senhor da sua vida, por Cristo Jesus. Segundo Calvino, no batismo, o sinal é a água, mas o que ela significa é a lavagem da alma pelo sangue de Jesus e a mortificação da carne. Interessante, irmãos, que duas expressões elas aparecem aqui: o compromisso e a boa consciência diante de Deus. Isso só pode vir de um novo homem, de alguém que foi transformado,
de alguém que foi impactado pelo agir divino? Ou será que o ímpio, ele tem compromisso com o Senhor? Ou será que o ímpio, ele tem uma boa consciência diante de Deus? Não, isso só é concedido àqueles que são chamados, àqueles que entendem, que reconhecem a sua natureza e que dizem: Senhor, se depender de mim, eu não tenho escapatória. E aí ele cai em si, ele reconhece que precisa de um Salvador, ele reconhece que precisa de alguém que guie a sua vida, de alguém que te oriente, de alguém que domine, que governe a sua vida. E esse alguém é impactado pelo Evangelho, pela palavra. Ele reconhece os seus pecados, ele tem a sua vida entregue ao Senhor, e as suas ações agora passam a ser dirigidas por Cristo Jesus, tornando-se ele uma nova criatura, tornando-se ele um novo homem, uma nova mulher, tornando-se ele uma mente renovada pela palavra de Deus. E aí, irmãos, como eu disse, a cereja do bolo, Pedro, ele vai finalizar dizendo, falando sobre Cristo Jesus, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Pedro, ele vai finalizar enfatizando a exaltação de Cristo Jesus após todo o sofrimento, mostrando que os crentes podem confiar naquele que está à destra de Deus e que tem poder para garantir a salvação no final de tudo, no final das contas. O que Pedro está dizendo é: embora vocês estejam sofrendo, alegrem-se, aproveitem a oportunidade, tenham postura diante desse sofrimento e lembrem-se, vai valer a pena, porque aquele que fez a promessa para vocês, porque aquele que resgatou a vida de vocês, porque aquele que transformou a mente de vocês, hoje está à destra de Deus, à direita de Deus, governando tudo, tudo está debaixo da sua autoridade. Precisa de algo mais? Precisa de uma outra credencial? Não, essa é suficiente. Essa é suficiente. Talvez você que esteja nos assistindo, ou mesmo você que esteja aqui, você procure uma garantia para essa mudança de vida. Talvez você já tenha ouvido inúmeros cristãos falando: não, o Senhor quer mudar a sua vida, o Senhor quer trabalhar, o Senhor quer tomar os seus planos. E aí, talvez você se pergunte: que garantia eu tenho? Que garantia eu tenho que eu vou para a igreja e a minha vida vai ser transformada? A garantia é essa que Pedro deu aos seus leitores. Cristo Jesus é a garantia. É Ele que garante a salvação. É Ele que domina sobre anjos, sobre poderes, sobre potestades. É Ele que está à destra de Deus. É Ele que garante a salvação. É Ele que garante a luz no fim do túnel chamado sofrimento. Cristo Jesus. Nós concluímos, irmãos, com isso, o capítulo 3 da carta de 1 Pedro. E com certeza você deve ter percebido que as instruções acerca de como os cristãos da dispersão deveriam se comportar foram bem enfáticas, foram repetitivas. Elas apareceram diversas vezes. Todos os sermões desta série falavam sobre como eles deveriam se comportar, como eles deveriam se postar. Pedro, como orientador daquele povo, estava se detendo a uma prática ligada à teoria, e essa é uma preocupação pastoral genuína. Alinhar o que aprendemos ao que praticamos, na verdade é o nosso objetivo enquanto cristãos, irmãos. Sermos alimentados aqui por isto em prática é o objetivo da nossa vida. Com isso estaremos glorificando ao nosso Deus. Respondendo à pergunta: qual o fim principal do homem? Se não adorar e gozar o Senhor eternamente. Mas como fazer isso? Se eu não tenho comunhão com o Senhor, mas como fazer isso se as minhas práticas são diferentes daquilo que eu aprendo? Mas como fazer isso se eu sou adepto do que façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço? Como eu vou honrar o Senhor se eu me comportar desta maneira?
alinhar a prática, ou melhor, a teoria com a prática. É o nosso objetivo, irmãos. Caso contrário, nós estaremos em um desequilíbrio complicadíssimo. Se não vejamos, se apenas aprendemos, ouvimos, lemos, discutimos, engordamos teologicamente, mas não praticamos nada, nós estamos descumprindo a própria Escritura. Tiago capítulo 1, versículo 22 ao 25 vai nos dizer: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si, sai e esquece a sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que viu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. De nada adianta eu ser um expert em diversos assuntos teológicos, mas quando na verdade eu sou chamado a praticar, eu não faço. Eu estou apenas enganando a mim mesmo, precisando sempre recorrer aos conhecimentos, porque como o homem se esquece da sua fisionomia e precisa voltar, nós precisamos praticar, irmãos. E se quisermos praticar sem nenhuma orientação, corremos o sério risco de desagradarmos ao nosso Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29, vai dizer: errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E aí corremos o risco de ouvir o nosso próprio coração, desprezando tudo aquilo que já foi construído ao longo da história, e criando muitas vezes as nossas próprias doutrinas, baseadas no eu acho, baseadas no eu penso. Vocês percebem como a teoria e a prática, elas precisam caminhar alinhadas, porque não temos como praticar se não conhecemos, e não podemos só conhecer e não praticar. Esse era um dos objetivos da Epístola de Pedro. Meus leitores, vocês conhecem a teoria, a ponham em prática agora, numa situação de sofrimento. Que dureza, hein? Uma lição prática dessa, logo numa situação de sofrimento. Mas como seremos testados então? Outro fator observado, irmãos, nós temos em nossas mãos a mais fantástica coletânea de sabedoria do mundo. Um compêndio de muitos livros, escritos num espaço de tempo considerável, mas que não existe nela contradição. Autores do Antigo Testamento falam coisas que os do Novo Testamento confirmam. A Escritura se completa. Nós temos essa coletânea em nossas mãos, que abordam os assuntos os mais imagináveis. Todo o suporte que nós precisamos para enfrentar as situações, seja de angústia, de crise, de dificuldade, de perigo, de perseguição, estão aqui, acompanhando o povo ao longo de eras, um povo que já passou por aquilo que passamos, ou mesmo que iremos passar. Este livro esteve orientando o povo do Senhor. Sermão passado eu usei uma palavra e volto a usá-la: imergir. Nós precisamos imergir nessa palavra, nós precisamos mergulhar, nós precisamos degustar, nós precisamos nos alimentar, nos fartarmos dessa palavra, irmãos. Nós precisamos imergir na palavra, que 2 Timóteo vai dizer no capítulo 3, versos 16 e 17, toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Quantos de nós temos desejado ser esse homem, ser essa mulher, preparado para toda boa obra? Mas só isso só acontecerá em nossas vidas, irmãos, quando nos debruçarmos, quando nós crermos em toda a Escritura. E enquanto a tecla aqui não para de bater em nossa cabeça, talvez hoje tenha sido mais uma tecla, talvez hoje tenha sido mais um sermão, que você tenha feito ligação com outro, e com outro, e com outro, e com outros que você já ouviu.
Quantas vezes mais nós precisaremos ouvir sermões, explicações e correções sobre o mesmo pecado, sobre o mesmo assunto? Nós sabemos, irmãos, que ainda ouviremos, e muito, até a nossa correção ela ser completa. Nós pararemos de ouvir sobre pecado, sobre transgressão, sobre isso, sobre aquilo outro, quando a nossa correção ela for completa. Mas enquanto isso não ocorre, por que não nos angustia o coração? Por que a nossa alma não chora quando temos os nossos pecados expostos, irmãos? Porque o fato de que seremos julgados por tudo que fazemos não gera em nós um temor a cada passo que nós damos, a cada palavra que nós proferimos. Mateus capítulo 10, versículo 28, o Senhor vai dizer: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que podem destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Textos como esses, irmãos, são estampados no nosso status. Textos como esses são expostos nas nossas postagens. Não tenham medo dos homens, temam o Senhor. Alguns irmãos, acho que têm um grande receio de receberem uma carta assinada pelo pastor e o secretário do conselho o convidando para uma reunião do conselho. Alguns irmãos nem imaginam isso acontecer, porque temem, porque acham que, não, eu fui chamado no conselho, meu Deus do céu, né? Mas muitos saem de lá até sorrindo, né? Muitos saem de lá achando que aquela impressão que tinham, não, eu pensei que eles iam bater, mas eles não bateram não. Muitos têm receio, medo de irem a uma reunião do conselho. Mas o que o texto está dizendo, irmãos, é: não temam os homens. Eu cometi o pecado mais uma vez. E agora? Quem vai descobrir? E agora? Quem foi que viu? Quem foi que entregou? Quem foi que postou? Quem foi que repostou? O texto está dizendo, Cristo está dizendo: não temam esses. Temam aquele que pode lançar tanto a carne quanto o espírito. Temam aquele que podem condenar com aqueles que brincam com o Evangelho e com a palavra do Senhor. Por fim, irmãos, nós precisamos nos empenhar em tentar diminuir essa distância que existe entre a teoria e a prática. A voz do Senhor que nós ouvimos a cada domingo, ela precisa ressoar aos nossos ouvidos, já no próprio domingo, e para o restante da semana, servir como um eco. Sabe aquele negócio que você fala e você ouve durante quilômetros e quilômetros? Nós precisamos encurtar essa distância entre aquilo que ouvimos e aquilo que fazemos. Se perguntarmos para alguns irmãos, terça-feira, para aqueles que voltarem aqui, qual foi o sermão pregado no domingo? Talvez alguns não lembrem. Talvez alguns já tenham esquecido. E como iremos praticar, irmãos, se esquecemos facilmente daquilo que ouvimos? Precisamos sentir o desejo por praticar a vontade do Senhor. Nós precisamos sentir prazer na sua lei. Eu fico aí a pensar, irmãos, já pensou se todos nós fôssemos ler o Salmo 1 e a prática do salmista se assemelhasse com a nossa? Aquele que sentia prazer na lei do Senhor, que nela meditava de dia e de noite, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer estava na lei do Senhor. Já pensou se quando pegássemos esse texto e lêssemos e pensássemos, mesmo com nossas falhas, nossa, mas eu estou no caminho certo, eu estou indo por aqui, eu tenho alegria na lei do Senhor, eu não ando com os escarnecedores, eu não me assento na roda com eles, o meu desejo é servir ao Senhor. Já pensou que realidade seria maravilhosa?
E aí talvez você esteja pensando, isso é muito difícil. Eu concordo com você, é muito difícil também. Mas contamos com o auxílio do Todo-Poderoso nesse processo. Contamos com o auxílio do Espírito Santo, nos encorajando, nos levantando, fazendo com que aquilo que já foi posto no nosso coração, na nossa mente, possa voltar e trazer-nos esperança em meio a uma situação de sofrimento, irmãos. A Epístola de 1 Pedro é um livro que muito pode nos ajudar. Ajudou aqueles, os cristãos da dispersão, pode nos ajudar nos dias de hoje, na era que vivemos. Que as nossas vidas, irmãos, possam glorificar ao nosso Deus. As nossas vidas possam glorificar ao nosso Deus. E não somente as nossas vozes nos cultos dominicais. É muito fácil louvar ao Senhor, bendizer, cantar junto com os irmãos as mais lindas verdades sobre o nosso Deus. Mas que a nossa vida, ela possa glorificar, não só com as vozes, mas acima de tudo, com as nossas ações, ao longo da nossa semana, de toda a nossa vida. Que o Senhor nos auxilie, nos ajude a já hoje praticar a sua palavra. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer. E como ovelhas que ouvem a voz do bom pastor, nós queremos trilhar pelo bom caminho. Nós queremos te rogar, ó Pai, que porventura estejamos como ovelhas sujas nesta noite, cheias de carrapichos, de enganchos, de espinhos. Que o Senhor, com seus atributos, com a sua misericórdia, possa nos limpar, possa nos lavar, possa nos converter dos nossos maus caminhos. Que vidas possam entender, ó Pai, que precisam atentar para a voz do bom pastor, que deixem de ser bodes, cabritos, e que passem a ser ovelhas de um rebanho que já tem um destino certo, de um rebanho que poderá passar por sofrimento, mas o pastor jamais irá desamparar nenhuma delas, pois todas aquelas que o Pai lhe conferir, Ele cuidará, Ele honrará, Ele amará, Ele cuidará, e nenhuma delas se perderá. Que vidas possam entender esta mensagem e terem as suas vidas entregues ao Senhor, e que mesmo em meio aos sofrimentos da vida, possam crer que existe um Salvador, que está à destra do Pai, que voltará um dia para buscar, ó Deus, este rebanho, para buscar este corpo, para buscar esta noiva. Em nome de Cristo Jesus, recebe o nosso louvor como forma de gratidão pela Tua palavra, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, enquanto nós estivermos louvando, vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Você possa, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, possa assim depositar aqui no gasofilácio. Este que também é um momento da nossa liturgia, onde agradecemos ao Senhor, honrando a Ele com tudo aquilo que Ele nos dá, que Ele nos confere, para sermos mordomos, para administrar, que nós possamos honrar ao Senhor também